Neste vídeo eu mostrarei a linha de Candy Toy da Bandai HD Ultraman, lançada em 2005. Entre 2004 e 2005 foi exibida a série Ultraman Nexus. Então os bonecos lançados nesta linha de 2005 estavam associados com a série Ultraman Nexus. O primeiro lançado foi o Ultraman Nexus na forma Anfans. Então segue aquela proposta de reproduzir a linguagem corporal dos personagens e os detalhes do traje. O Ultraman Nexus, nessa forma Anfans, ele tem esse traje que é predominantemente cinza com prateado. Daí tem os detalhes do traje, é tipo um macacão inteiro. Então ele não tem muitas dobras de planejamento, aquele macacão emborrachado, mas tem alguns detalhes na perna aqui perto da cintura. O traje dele tem esses padrões de cinza com os detalhes aqui com pinturas metálicas, essas listras cinzas e pretas. Tem uma abinha aqui na panturrilha, a bota dele cinza com esse calcanhar prateado aqui preto, mas dá para ver a linha em que a perna da calça fica por cima da bota. Aqui ele tem algumas dobrinhas de tecido atrás dos joelhos. As costas dele, ele tem a barbatana daquele traje que é um traje inteiro, tipo um macacão, e essa barbatana aqui que fecha para esconder o zíper, mas ela parece ser um pouquinho mais discreta que o de alguns outros Ultraman. Mas ainda assim dá para ver aquela ranhura mais funda ali no centro, em que separa ali as duas abas, e essa curva aqui que ela faz no pescoço. Daí tem esses padrões de pintura aqui preto, essa parte cinza aqui com as listras não são só pintura, né, que tem um relevo, cada uma dessas linhas aqui é mais fundas. Tem essa pintura de detalhe prateado com detalhe vermelho metálico aqui. Os braços dele são mais coloridos, como se tivesse uma peça de armadura aqui em volta do antebraço. Daí tem essa pintura azul, vermelha e dourada com algumas linhas pretas. No peito dele aqui também tem essas ranhuras perto das costelas, que são relevo e fundo. E no peito, em vez de ter a luzinha ali do Color Time, ele tem esse V vermelho metálico. O capacete dele tem um rosto que lembra um Ultraman, mas tem essa aba mais larga aqui atrás. Não é só a máscara da frente. E atrás aqui tem esse detalhe de dois cinzas diferentes, um cinza mais escuro e aqui um cinza mais claro. O capacete todo dele metálico. Tem esses pontos aqui que são branco, como se fosse um material transparente, mais esbranquiçado. E os olhos dele são daquele acrílico transparente. Lá no fundo tem uma pintura que é mais amarelada para dar esse efeito de nuvem. E tem algumas ranhuras aqui pelo lado externo dos olhos. As orelhas dele, parece que ele tem essas costeletas aqui para frente. E esse capacete que tem uma aba aqui atrás, né? Esse é o Ultraman Nexus na forma Anfans. E como os outros figuras da linha, ele vem com esse suporte aqui circular preto para colocar no pé dele, para ele ficar em pé e ficar estabilizado. Outro boneco lançado nessa linha também é o Ultraman Nexus, só que na outra forma dele, que é a forma Junis, que é a evolução, a derivação da forma Anfans. Que ele parece bastante com a forma Anfans, mas ao mesmo tempo é diferente, né? A pintura aqui, os padrões da pintura da cintura, das pernas é parecido, só que em vez de ser aquele cinza com os detalhes prateados, tem mais vermelho no lugar, mas ao mesmo tempo o vermelho não simplesmente substitui o cinza. Ele tem um padrão que é parecido, mas é diferente. Aqui eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Comparando os dois, o que é vermelho na forma Junis, na forma Anfans é prateado, e o que era cinza na Anfans vira prateado na Junis. Mas ao mesmo tempo não exatamente, porque ele tem uns padrões diferentes aqui atrás das calças aqui. Que essa forma Junis, ela também aqui tem é um macacão inteiro, tem umas rugas aqui de tecido emborrachado, curvando, mas não tem um planejamento mais maleável, como se fosse um tecido mais mole, né? Ele é aquele macacão de borracha. Tem aqui, de novo, aquela crista da aba que fecha o zíper do macacão. Os detalhes aqui nas costas de prateado e preto, mas é diferente da forma Anfans. Não tem aquelas ranhuras, aquelas listras com vincas. Essa parte aqui das omoplatas são prateadas, metálicas, com esse detalhe vermelho metálico também. Uma das diferenças aqui na forma Junis é que ele tem essas ombreiras. Os braços aqui também tem umas curvas aqui do planejamento, mas é pouca, né? Porque é um traje mais emborrachado. Aqui a pintura, os detalhes dourados, azul e vermelho. A mãozinha dele, a luva, sai lá de dentro dessa proteção do braço aqui com as rugas do tecido. Aqui também perto do cotovelo, ó, tem outra dessas rugas. Aqui também tem uma proteção que é por fora do braço. O peito dele, ele tem o V, aquele vermelho metálico, mas ele também tem um color time aqui, de um azul bem claro também com uma pintura metálica. E o capacete dessa forma Junis é muito parecido, só que a detalhe é a cor aqui atrás, né, que tem esse vermelho também. A forma Anfans eram dois cinzas, aqui são dois vermelhos, um vermelho mais opaco, escuro e um claro mais brilhoso, mas o rosto dele é praticamente o mesmo da forma Anfans, com esses olhos ali de acrílico transparente, com algumas ranhuras numa linha em forma de arco nos olhos, esses detalhes brancos na cabeça. E como de padrão, ele vem com essa base circular aqui para colocar no pé, para ele ficar em pé, né? Esse aqui é o Ultraman Nexus Junis. E a figura seguinte
foi mais uma forma do Ultraman Nexus, agora o Ultraman Nexus na forma Junis Blue, que é a forma seguinte, um próximo passo da evolução dele. E ao mesmo tempo que a forma Junis Blue parece com a forma Junis, tem vários detalhes que são diferentes, né? Que essa forma basicamente é azul, as pernas aqui com os detalhes prateados, ele tem os vincos aqui do macacão emborrachado aqui perto da cintura, os pés dele são bem parecidos, só que a frente agora é azul com esse calcanhar metálico e preto, dá pra ver ali onde a parte da calça vai por cima da bota, tem ali o relevo, tem essa aba aqui atrás também, preta. O padrão dos desenhos do traje mudam bastante, ele tem aqui a aba que vai lá embaixo também, que faz essa curvatura onde é a emenda do traje, as omoplatas nessa armadura pintada de metálico com os detalhes vermelho metálico, só que ele é azul claro, mas com algumas áreas de azul escuro, ó. E esses detalhes cinzas aqui, metálicos, prateados, que são umas linhas mais finas ali do que a primeira forma Junis. O peito dele também tem esse azul mais escuro, com o V vermelho metálico, com um color time, azul claro metálico, com um detalhe dourado em cima. O braço dele aqui tem ainda essa proteção aqui igual da forma Junis, no braço esquerdo, mas no braço direito tem uma forma diferente. Em vez de ter essa aba lateral aqui, tem essa aba vermelha, que é a continuidade dessa joia azul com essa borda dourada. Tem ali a curvatura das rugas do traje, né, do tecido emborrachado do macacão. O capacete dele é basicamente o mesmo também, só que a diferença é as cores. Aqui o azul opaco escuro no topo e esse azul mais claro aqui atrás, com essa aba também. E o rosto basicamente é o mesmo. Ultraman Nexus Junis Blue. E ele vem com também essa base para colocar no pé, para ele parar em pé, fazendo pose. A outra figura lançada nessa linha, também da série Ultraman Nexus de 2004 e 2005, é o Dark Mephisto, que é um antagonista do Ultraman Nexus. E ele é meio que o design dele é pensado como um Ultraman, só que maligno. Em vez de um gigante da luz, um gigante das trevas. E com essa temática demoníaca. Então o traje dele parece um pouco com o do Nexus, mas é um tanto diferente. Basicamente vermelho e preto com alguns detalhes prateados. Ele tem essas joelheiras aqui, ó, parecem umas carinhas de demônio, com os olhos dourados, as orelhas aqui pontudas e um nariz pontiagudo com essas linhas prateadas. Ele tem aqui a aba atrás da batata da perna, que nem o Nexus. Também tem o detalhe preto aqui que separa a parte da frente da bota do calcanhar, só que nesse caso a parte da frente e o calcanhar são da mesma cor, todos vermelhos. Aqui tem todo o detalhe preto aqui na parte de trás. Ele tem também aquela aba onde fecha o traje, só que preto. E aqui ele tem uns detalhes que marcam aqui a coluna dele como se fosse tipo de vértebras desse prateado. E também as omoplatas prateadas, as costelas aqui desenhadas em prateado, até o peito. O peito nesse preto com detalhes prateados, ele tem um color time, mas é um color time negro com as bordas douradas. O preto ali do color time é de um tom metálico lustroso para dar esse efeito de joia. As ombreiras dele lembram um pouco aquela forma que parece um rosto que tem nos joelhos dele. A mão dele aberta aqui esculpida. Os detalhes da luva, ele também tem essa proteção no braço com uma aba aqui, isso aqui prateado e preto. No outro braço, a proteção do braço dele se transforma num tipo desses garras que saem dos antebraços, todas segmentadas aqui em prateado. E o capacete aqui do Dark Mephisto é bastante diferente do Nexus, né? Ele tem essa parte de trás também, com aqui umas ranhuras esculpidas, esses detalhes dourados. Mas na frente tem essas três abas aqui na cabeça dele. A orelha dele também é esculpida de uma forma diferente. E ele tem esses detalhes dourados em volta dos olhos. E os olhos, em vez de ser daquele acrílico semi-transparente, eles são pintados de um preto metálico lustroso, para dar esse efeito de uma joia negra reflexiva, igual é o do Color Time dele. E ele tem um detalhezinho dourado ali no cavanhaquezinho. E o Dark Mephisto, ele também vem com a base para colocar no pé. Esse aqui é o Dark Mephisto, da série Ultraman Nexus. E a última figura lançada nesta linha foi o Ultraman The-Next, do filme Ultraman de 2004, da qual a série Ultraman Nexus é uma continuação. E esse aqui é o Ultraman The-Next na forma Junis. E ele tem um design bem curioso, né? O Ultraman Nexus é baseado nele, mas ele é um tanto diferente de outros Ultraman. Aqui o traje dele, dá para ver aqui os detalhes na escultura da curvatura do tecido. Ele tem esse traje que parece que ele tem placas metálicas que são presas por cima de um tecido que lembra musculatura humana. Olha só, isso aqui é todo esculpido na forma de músculos. Aqui tem toda uma textura muscular com estrias e como se tivesse essas placas de armadura cobrindo. Então ele tem o pé dele aqui também, essa coisa de musculatura mais forrada aqui com esse metal na base aqui, tá usando um chinelinho.
As pernas dele tem essa cobertura também. Aqui a gente vê aqui na cintura dele e no peito essas partes que parecem uma armadura, um colete blindado, mas por baixo ele tem todo esse tecido que lembra uma musculatura. Ele tem esse V metálico aqui no peito, né? Ele não tem o Color Time, que é esse. O V metálico do Ultraman Nexus é baseado no dele, né? O traje do Ultraman Nexus deriva do dele. E é prateado, mas com esses detalhes pretos. Aqui também os braços tem todo esculpido com esse detalhe como se fossem musculaturas, com essas placas metálicas. A mão dele é toda ali forrada, tipo uma manopla metálica. E uma placa por um lado do antebraço com essa barbatana aqui, que dá a volta, mas ao mesmo tempo tem esses detalhes de musculatura. Ele tem umas ombreiras aqui por cima também. E na parte de trás é diferente porque ele não tem aquela barbatana que emenda o traje, que é comum dos Ultramans. Ele tem essa musculatura aqui mesmo. E tem duas barbataninhas, uma para trás aqui prateada, com a parte externa aqui preta, e a outra completamente prateada, mas virada para frente. Todas elas têm umas ranhuras ali. Então parece uma coisa metálica, mas ao mesmo tempo parece orgânica. E esses detalhes aqui, ó, vermelhos, são da mesma cor da musculatura, mas não tem as estrias, que é da onde derivam aquelas formas vermelhas metálicas que tem nas omoplatas do Ultraman Nexus. Parece que ele tem uma proteção aqui no pescoço, a parte de trás aqui da cabeça é laranja, mas ao mesmo tempo tem essa dobra, que parece que ele tem um cabelo jogado para trás, ó, com a orelha lá no fundo, mas a orelha dele não tem muito relevo, é só um detalhe ali de ouvido. Ele tem uma crista na cabeça. E o rosto dele é um rosto que parece pequeno. Ele tem um corpo todo grandalhão, mais corpulento do que a maioria dos outros Ultraman. Mas uma cara pequena ali, meio redondinha embaixo. Os olhos dele são esculpidos no acrílico transparente, mas meio amarelo, para dar esse efeito de nuvem lá dentro. Tem algumas ranhuras esculpidas no lado externo. Ele tem esses detalhes vermelhos e dourados aqui no capacete. E como todos os outros bonecos da linha, ele vem com a base aqui para parar em pé. Então esse aqui é o Ultraman The Next, do filme Ultraman de 2004. Então estes são os bonecos da linha de Candy Toy da Bandai HD Ultraman, lançados em 2005. Peço que quem gostou aperte no gostei, quem não gostou pode apertar no não gostei. Convido quem não segue o canal para seguir o canal para receber notificações dos próximos vídeos. E agradeço a todo mundo que curtir, comentar e compartilhar com os amigos que gostam de Ultraman, Tokusatsu, bonecos e tranqueiras japonesas. Obrigado e até o próximo vídeo.